Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um webcast da Mercado e Consumo, plataforma de varejo de consumo que fala de notícias toda hora, todo dia, todo momento no nosso portal mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais, no YouTube, no agregador, nos agregadores de podcasts, enfim, onde você quiser saber sobre esses assuntos, a gente está. E hoje a gente está mais uma vez aqui no estúdio especial montado dentro do Latam Retail Show. Latam Retail Show, que é o maior evento B2B de varejo de consumo da América Latina, realizado neste mês de setembro em São Paulo pela Gouveia Experience. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma, e a gente vai falar de um tema agora que é muito caro ao varejo, e o varejo que ainda não se atentou a essa questão está demorando, porque é preciso se atentar a ela, é uma questão necessária e urgente, que é a fidelização do consumidor. Num momento de tanta competitividade, de tanta concorrência, de tantas opções para o consumidor final, como reter o cliente, que formas existem aí no mercado para fazer isso? Para falar com a gente sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio o Fernando Mulan, sócio da SponsorB. Bem-vindo, Fernando. Prazer ter você aqui. Muito obrigado, Ana. Estou super feliz com o privilégio de estar nesse espaço tão prestigioso, a audiência maravilhosa que vocês têm, hiper conteúdo. Então, obrigado e espero poder agregar alguma coisa para quem quer saber mais sobre o tema. Super. Fernando, que inclusive é colunista do Mercado e Consumo e já traz muitos insights para os nossos leitores. Fernando, você inclusive fez um painel aqui no Latam Retail Show falando desse tema, que tem aí vários aspectos para a gente falar, né? Mas define um pouco para a gente o que é fidelização, especificamente. A pergunta é ótima, porque o que acontece é o seguinte: muita gente que vai nos assistir já fala desse tema sem saber direito, às vezes, o que está comentando. Uhum. Fidelização numa estratégia de marketing, estratégia de negócio, são políticas, programas, estratégias, é uma maneira mais ampla que você faz para poder, junto com o seu consumidor, trazer mais lealdade, dar mais valor, botar mais benefício, fazer com que ele interaja, se engaja mais com a sua marca, com a sua organização, transacione mais como consequência, se sinta mais reconhecido, e isso vai fazendo com que ele tenha um perfil de consumo melhor. Ele te dá dados, você recebe esses dados, usa esses dados para personalizar experiências de uma maneira simples. Então, resumir um pouco do que é uma estratégia, tá? Claro. Isso gera o que se chama uma fidelidade à sua marca, uma fidelidade transacional. Ele prefere comprar com você, que conhece ele, que dá uma experiência simples, que o atende no momento que ele necessita, a comprar com o concorrente. E essas estratégias já existem no mercado há muitos anos, mas estão ficando cada vez mais sofisticadas, porque o digital possibilita uma série de oportunidades de engajamento, de gamification, de integração, com gerações novas entrando também nesse jogo, e que muitas vezes não estão sujeitas às mesmas regras, os mesmos benefícios que as gerações anteriores. Então tem muitos programas que vêm tendo que se modernizar. Tem muitas empresas, a gente falou isso no painel, né? Eu tive com duas empresas extremamente maduras no tipo de política de gestão, de fidelização que usam. Uma delas o Grupo Pão de Açúcar, tem um programa há mais de 20 anos, e outra delas o Sam's Club, que tem um programa de clube de vantagem, um clube de benefícios para associados pago, com anuidade, que também tem mais de 20 anos, uma estratégia que permaneceu bastante tempo, junto com o pessoal da Associação Brasileira do Mercado de Fidelização. E aí o que a gente tem visto? Que está mudando bastante a forma de fidelizar o cliente, o que faz esse tema ser bastante relevante, como você falou no início, na abertura, para quem está aí com a gente. Esse é um tema bastante relevante para os negócios. Quem está desatento está parecido com falar que o digital ainda vai fazer parte desse negócio, sabe? Assim, nós temos nos digitalizar, desculpa, né? Fala um pouco desse histórico para a gente, ao longo do tempo, como é que eram esses programas de fidelização, as estratégias usadas pelas empresas e o que isso está se transformando, no que isso está se transformando hoje? Antes da transformação digital, era muito mais difícil você conseguir ter os dados das pessoas. E para você poder personalizar, você precisa ter um mínimo de informação. Seja um dado transacional, como nome, um dado de cadastro, um e-mail, ou enfim, qualquer informação relevante que você possa fazer uma oferta exclusiva. Então, os primeiros programas, eles eram muito baseados numa relação de recompensa. Eu te dou, e hoje em dia também tem bastante disso, tá? Então, eu te dou você gasta R$1 comigo, eu te dou um ponto. Sim. E esses pontos acumulados te permitem resgatar benefícios comigo mesmo, com uma série de parceiros que eu tenho, com outros programas de pontos que foram constituídos. Então, a partir disso que surgiram os programas de pontos, os programas de fidelidade tradicionais, programas de milhagem, que até hoje são muito relevantes. Selinhos. Tá? Só que agora o que a gente percebe é que com a digitalização, um exemplo simples que a gente falou no painel. Antigamente as empresas se matavam para poder ter o endereço físico do cliente. Agora, depois de um tempo, passou a ser o e-mail. Hoje em dia é o número do telefone celular, porque você pode integrar com os aplicativos de redes sociais como o WhatsApp ou, enfim, outras plataformas. E esse número te permite ter 70%, 80% a mais de engajamento, interação, abertura ao parte do cliente do que os canais anteriores. Para que você use de forma coerente as soluções digitais e as soluções digitais de uma forma ou de outra tragam mais fidelização, você precisa repensar as mecânicas de relacionamento. Então a gente vê várias mecânicas novas surgindo.
Por exemplo, experiências que você só vai ter se for associado nos canais digitais, viagens e ofertas exclusivas que estão vinculadas a quem se relaciona de uma forma mais premium com os programas, mas usando de meios digitais para essa interação acontecer. Possibilidade de você fazer o que a gente chama de Member Get Member, que é indicar para outras pessoas a participação no programa, que é a melhor forma de captar, é a mais barata para captar novos membros, é a mais vinculada à estratégia da empresa. E aí o cara que mas usando indica redes digitais, ganha algo, né? Eu indico ganho algo, mas antigamente era assim, olha, indique para 5 amigos, manda aqui um registro, Sim. preencha o e-mail de cada amigo. Hoje em dia quem vai fazer isso? Ninguém tem tempo, né? Nós estamos na economia da atenção, as pessoas não têm atenção, não têm tempo. E aí você tem muitos mecanismos digitais para trazer dinâmicas que engajem rapidamente, que possibilitem medir imediatamente quem converteu, quem não converteu. E essa realidade está transformando bastante, Ayana, a dinâmica desses programas. Me chama muita atenção você falar que aumenta o engajamento, né? Usando o WhatsApp, hoje usando o telefone, né? Porque acho que no caso do endereço não tanto, mas no caso na época do e-mail, quando isso era feito por e-mail, a gente se sentia às vezes meio invadido até, né? Ai, muito e-mail, muito... O consumidor não tem essa impressão hoje porque a comunicação é melhor, é isso? É diferente? Assim, as marcas que fazem bem feito estratégia de relacionamento e por isso falar de fidelização é tão importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do nosso papo aqui, mas você tem que fazer bem feito. A premissa concreta para você não estragar a estratégia de fidelização é você ser relevante, simples e atuar com as marcas ou com o seu cliente, nesse caso, no momento certo. Tá? O digital ele potencializa o lado bom disso. Mas tem um lado negativo, que o e-mail marketing é o exemplo extremo, mas, por exemplo, aplicativos de celular que a gente tem e as notificações que a gente recebe. Quantas e quantas marcas a gente tem que orientar nossos clientes para falar, olha, você não precisa mandar 5 mensagens para o cliente por dia. Manda uma bem feita, no momento certo, com uma oferta relevante, que tenha a ver, que mostre que você estudou aquele cliente, que você sabe o que está falando, que ele te reconhece, né, como uma marca que sabe que ele é único. Então, o digital, ao mesmo tempo que ele potencializa e tem conversão maior para quem faz bem feito, ele pode terminar de destruir uma estratégia mal executada. E muita gente, para concluir assim a tua resposta, muita gente olha para a estratégia de fidelização como plataforma e tecnologia. E, na verdade, é uma proposição de valor da sua marca para o seu cliente. É uma estratégia de negócio que vai ser tangibilizada ou não através da tecnologia. Um exemplo simples, pega, sei lá, cafezinho do bairro. Quantos e quantos cafezinhos você tem ainda aquele papelzinho com carimbo? Sim, verdade. 10 carimbos ganham um café extra. Aquilo é uma estratégia de fidelização extremamente eficiente para um franqueado, para alguém que tem um café de bairro. Porque o cara tem baixo custo, uma dinâmica simples de replicar, o cliente entende, usa, gera recompra. Não é tecnológico, né? Não precisa ser. Gera recompra, gera um novo cafezinho consumido, tá uma percepção de valor trocado. Então, as estratégias podem ser tão simples ou tão complexas quanto a gente quiser fazer. Mas as marcas precisam associar isso à sua proposição de valor. Total. Vou fazer uma pergunta difícil agora. Como ser relevante, simples e atingir o consumidor no momento certo? Não é tão difícil assim, a gente tem que trabalhar baseado em dados. Então, no século XXI, a economia é a economia dos dados. Sim. E as marcas que não entenderam isso ainda também estão muito atrasadas. Então, você tem que entender, na sua base de dados, tem que mantê-la atualizada. As pessoas falam de fazer inteligência artificial, Ayana, e não tem sequer um cadastro limpo. Então, também são desafios concretos que agora estão batendo nas marcas que estão atrasadas, nas empresas que estão começando. Né? Você tem que ter primeiro uma base de dados muito coerente, muito relevante, muito atualizada. Se você tem essa base de dados, se você tem a jornada do consumidor relativamente mapeada, porque isso é o bonito do digital, você consegue ver quem está usando o seu canal digital, em que momento. Você consegue ver quem está vendo, assistindo o nosso vídeo, webcast no YouTube. Você consegue saber quantas pessoas ouviram nas plataformas de streaming, de podcast. Então, com essa informação, você cruza o dado com a transação que o consumidor faz, com alguns perfis de navegação, com alguns perfis de visita à loja, você consegue começar a desenhar um conjunto de ofertas. Num primeiro momento, pode ser que você não saiba muito dado para saber se a oferta é relevante ou não, de maneira que você... Simples você vai fazer sabendo isso. Então, você entende uma estratégia e você tem que ser simples na execução. Relevante. Como é que vai ser relevante? No primeiro momento, você pode não saber exatamente o que a Ayana gosta de consumir. Eu vou pegar pessoas parecidas com o seu perfil na minha base de dados, olhar o que essas pessoas convertem mais, interagem mais, gostam mais, e fazer uma primeira oferta para você, um conjunto de ofertas que vai ter a ver com um perfil parecido com o seu. Nossa, a Ayana aparece com outro grupo de segmento que a gente está abordando. Continuemos e comecemos a entender melhor o que é só a Ayana gosta e quer. Não, a Ayana reagiu mal. Testemos outras formas de comunicação. Perguntemos a Ayana o que ela gostaria de fazer. Então, a relevância vai vir desse relacionamento. O problema é que as marcas trabalham de uma maneira massificada
elas muitas vezes não sabem sequer segmentar de uma maneira coerente, gerando valor para o cliente e para o negócio, e querem complicar. E isso faz com que as pessoas não se engajem, não reajam, que elas gastem com seus programas de pontos, ou com estratégia de recompensa, de relacionamento, de qualquer coisa que ela faça para a loyalty, e isso vai trazer um desgaste da percepção de valor. Sim. E por isso que o tema é tão importante, porque está todo mundo começando a fazer, quem não faz está atrasado. Mas cada empresa precisa ter uma proposta única, usando de técnicas e métodos mais ou menos universais, testando e aprendendo muito com o seu público-alvo, para conseguir a simplicidade, a relevância e toda a assertividade e resultado de impacto que um programa desse pode trazer. Sim. Não sei se te respondi, mas eu estou tentando trazer no nosso bate-papo vários elementos. Claro, não, eu acho que super ajudar, rico, porque o exato. assunto é amplo, enorme, né? é vasto. Exato. Né? Eu fiquei pensando aqui em programas dos quais eu participei de algum jeito aí e que você acumulou um montão de pontos, exatamente. Mas para que eu serve isso? Eu não uso. Né? Primeiro tinha aquele selinho do supermercado que eu acumulava, ficava meses acumulando, daí acabava o prazo, não conseguia trocar por nada. Ou você podia trocar, só tinha o que sobrou, né? Exato. Compraram mal, né? Ou às vezes alguém pedia, alguém tem selinho de tal coisa, sobrando, aí você acabava dando pra alguém, porque a pessoa já estava mais perto, enfim. Era uma estratégia que até era legal, porque assim, eu ficava naquela ansiedade de colecionar, mas às vezes eu não alcançava o valor necessário, a quantidade de selinhos necessária e tal. E lembrei da questão das milhas, né, que você citou até de companhia aérea, por exemplo, Sim. né? Tinha muito isso eu lembro de fazer várias reportagens, isso há muito tempo. Quantas das milhas ficavam lá, ninguém usava, porque você não conseguia fazer quase nada com aquelas milhas. Você conseguia, às vezes, fazer uma viagem muito... Você trouxe um ponto né? que a gente conseguia até fazer uma falou viagem no de painel fato agora. Assim, grande. Então. Quando você resgata um benefício de um programa qualquer, uma estratégia qualquer de loyalty, o teu engajamento com a marca instantaneamente aumenta pelo menos 2 vezes. Então. Porque você se sente assim, nossa, valeu a pena ter adquirido aquele benefício, eu vou usar. Né? Exato, exatamente. E essa impressão realmente ficava ruim, né? Assim, esse caso das companhias aéreas, eu lembro que foi muito assim, foi debate até assim, pra que existe, que se ninguém pouca gente acaba usando. Ou você vai trocar e não tem pro destino que você quer ir, Exato. ou não troca de milha que você fala, não é vantajosa a relação para mim, só para a empresa, né? Exatamente. E aí você não atinge um dos objetivos principais para esse tipo de estratégia, que é um NPS maior, uma satisfação do seu cliente maior. Pelo contrário, né? Você pode dar uma destrói. impressão ruim, exatamente. E uma coisa que você comentou é que isso tem crescido, né? Pelo menos tem empresas que não estão atentas a isso, mais de 20% ao ano ao longo dos últimos 7 anos. 7 anos. E por que você acha que cresceu? Bom, tem a ver com o que você falou de ter mais acesso aos dados também, né? Assim, primeiro que as empresas acordaram de um tempo para cá que elas precisam ter o dado. E para ter o dado eu tenho que dar uma troca de valor. Sim. E a troca de valor se dá através de uma estratégia de fidelização e loyalty. Sim. Isso é um caminho muito claro para dar uma troca, porque o consumidor fala, eu quero te dar informação, não é você está me roubando o dado. Claro. Nós temos LGPD, a gente tem que respeitar tudo Exato, isso. Né? Sim. A legislação é bastante estrita em várias coisas que podem ou não ser feitas com o dado do consumidor, então o consumidor tem que querer se relacionar com a gente e uma das formas de fazer isso é ter uma boa estratégia. Então esse é um fator. Tá. Tem um outro fator que é o seguinte, com o advento digital, que você pontuou bem aqui, eu começo a ter um conjunto adicional de plataformas e tecnologias que me permitem ter um relacionamento mais próximo do cliente. Então imagine que 20 anos atrás eu vou dar uma mala direta para você abrir na sua casa, que hoje em dia se eu mandar, inclusive vai todo mundo abrir. Mas antes você recebia pilhas de mala direta, quem é mais antigo como eu, né? Você recebia pilhas de mala direta e muitas vezes era irrelevante, você rasgava e jogava fora. Exato. Hoje, você recebe comunicações digitais que tem um custo muito menor para ser feito e talvez um custo menor para serem descartadas ou atualizadas pelo cliente. E a mensuração do digital te possibilita ter teste e aprendizagem em tempo real. Isso é muito legal. Sim. Tá? E tem um terceiro fator que para mim é o principal deles, Ayana, que é tempos bicudos exigem conhecimento e monetização da base de cliente. Então a gente vem aí no mundo todo e no Brasil há mais tempo ainda de um período economicamente desafiador. E como o período é economicamente desafiador, as empresas não têm tanta verba mais de marketing para poder investir no custo de aquisição do cliente. Porque o custo de aquisição de um cliente novo é o maior custo de marketing que existe. O que você vai fazer? Você tem que trabalhar a monetização, a rentabilização da sua base de clientes. Qual a melhor forma de você conhecer melhor a sua base, fazer novas ofertas que tenham a ver para que a pessoa compre mais, compre por mais tempo e aumente o seu valor, o lifetime value, o seu valor ao longo do ciclo de vida com a marca? Estratégia de loyalty. Muito então, bom, isso, você assim, reter o cliente que você já tem, né? Reter e vender um novo produto, vender um novo serviço. Tem um outro conceito muito importante, é uma palavra em inglês, mas não tem uma expressão em português para isso, que a gente chama de share of wallet. Seria uma espécie de share da carteira, do bolso do cliente. Sim. Então, ninguém é 100% fiel a marca nenhuma. Você não compra só no varejista, você não compra só numa indústria, as pessoas têm desejos diferentes, em momentos diferentes. Mas se eu conseguir fazer com que 10% a mais seja comprado comigo, do que era comprado com o meu concorrente direto, isso é um enorme ganho de valor. Imagine se em escala, centenas de milhares de clientes, milhões de clientes.
Então as marcas estão acordando essa realidade e eu acho que nós estamos só no início. Porque a gente vê que as novas gerações também querem se engajar e se relacionar com as marcas, ainda que de um jeito diferente que as gerações antigas. E se engajam muito, né? Em redes sociais, Mais por exemplo. do que né? antigamente. Né? Exatamente. Elas veem as marcas como companheiras realmente da sua vida. Exatamente. É um ponto muito favorável às marcas nesse sentido, né? Desde que ela tenha uma posição de valor clara e uma cultura muito sólida. Sim. Exato. Em termos de formatos, o que mais você pode citar de formatos de fidelização, de estratégias, enfim, de fidelização hoje que estão... Quem faz bem se destaca aí hoje? A gente costuma falar, eu trabalho com isso há quase 25 anos, tá? Então eu fui um dos pioneiros nesse setor, porque no Brasil tinha muito pouca gente que trabalhava com essa questão. E aí eu gosto de dar 2 passos para trás para poder te dar essa resposta, porque as pessoas estão indo para soluções da moda, para aquilo que se lê muito nas notícias e não estão entendendo um pouquinho melhor a estratégia do negócio. Tá. Então o primeiro passo a ser feito, na minha opinião, é você entender quem é o seu cliente. Qual a proposição de valor que a sua marca, a sua empresa vai dar para o seu cliente e como esse cliente vai se beneficiar de um relacionamento mais próximo com você. Bom, tem 3 tipos de estratégia que podem ser feitas se você quiser estar mais próximo do seu cliente. Tem uma estratégia que a gente chama de relacionamento. Então, eu me relacionar no dia a dia, eu dar dicas para o cliente, eu dar uma oferta diferente, dar desconto, reconhecer um cliente. Você é um cliente, bem-vindo no meu site. Sim. Olha aqui sua área logada, você agora ganhou um benefício exclusivo. Ou, na loja, preparamos uma experiência do pré-lançamento da sua nova coleção. Então, tem várias formas de você se relacionar que vão envolver mecânicas de recompensa e de reconhecimento. São os 3 R's da fidelidade. Relacionamento... Reconhecimento e recompensa. O que é reconhecimento? Tem muitas marcas, o luxo trabalha isso muito bem. Eu já gasto muito com a marca. Eu não preciso ganhar um ponto a mais por real que eu gasto. Mas quando eu chegar numa experiência, no PDX, né, que a gente fala muito sobre esse conceito aqui, né, a própria Gouveia trouxe muito esse conceito para o evento Latam Retail Show, de ponto de experiência no físico, eu quero ser reconhecido como um cliente diferente. Então você tem que dar um reconhecimento. E é nessa brincadeira que tem os programas Platinum, Black, Gold. É uma camada de dizer, olha, você é muito valioso para mim, marca. Sim. Então eu te dou um rótulo, eu te dou um status, eu te trato diferente. Eu te dou acesso a coisa que ninguém vai ter. E recompensa é uma relação mais funcional. Então para cada R$1 que você gasta comigo, eu te dou 2% de cashback. Para cada R$10 que você gasta comigo, eu te dou 5 pontos. Isso é uma relação muito funcional, muito matemática, muito pragmática. Prática, exato. Gastou, ganhou. Você gastou 1.000, eu te dou um desconto de 100 na próxima compra, mas só se fizer a próxima compra. Então, você integrar relacionamento com reconhecimento, com recompensa, é o melhor caminho para você ter uma estratégia de fidelização coerente, consistente, que gere valor ao longo do tempo. E você vai trabalhar com diferentes segmentos de negócio, né, dentro do seu negócio, então clientes diferentes, com hábitos diferentes. Quem gasta mais vai ter mais retorno na recompensa. Você tem que mostrar para quem gasta menos o que ele tem que fazer para gastar mais para ser melhor recompensado. Quem é bom vai ser reconhecido de um jeito que muitas vezes tem que ser aspiracional para quem poderia ser bom com você e é bom com o seu concorrente. Se você se relaciona mais com o seu cliente, você tem mais dados, você conhece melhor, você pode ser mais simples, mais relevante, mais assertivo nas suas estratégias. Então, essa tríade dos 3 R's que a gente fala, relacionamento, reconhecimento e recompensa, dentro de uma visão de fidelidade, cria valor. E aí estou falando muito, eu sei, mas eu fiz esse preâmbulo, por quê? Porque esse preâmbulo é fundamental para a gente ir para a tua resposta. Ou seja, na hora que eu tenho uma visão de relacionamento, reconhecimento e recompensa, uma visão de cliente, uma visão de valor proposto para o cliente, eu parto para o formato de execução. Então, tem segmentos de negócio, né, a gente viu no nosso painel vários segmentos, e eles têm mecânicas diferentes. Tem empresas que faz mais sentido você ter um programa de milhagem, um programa de pontos, um programa de benefícios clássico. Tem empresas que falam, eu não quero investir sozinha no meu programa, mas eu vou participar de um programa que tem muita gente vinculada. Exemplo, Stix, né, que tem várias marcas, então o meu cliente acumula em várias marcas, acumula da minha também. Exemplo, Livelo. E aí você ganha benefícios na escala do ecossistema de parceiros. Você tem hoje em dia o que a gente chama de marketplace de recompensas. Então você pega, por exemplo, fintechs. Várias fintechs têm ou o próprio Banco Itaú, Banco Bradesco, você tem uma área exclusiva para os clientes em que você pode trocar de uma forma pragmática benefícios de parceiros, varejistas ou não, pelos pontos que você acumulou na sua relação financeira. Você tem muito forte, está muito visado, muito falado, e as pessoas confundem loyalty com isso, por isso que eu fiz todo esse preâmbulo, estratégia de cashback ou de giftback. O que é o cashback, para quem não sabe?
Eu te dou, você abasteceu comigo no posto de gasolina, gastou R$200, eu te dou 5% de desconto no próximo abastecimento. Sim. Então, cash, porque é dinheiro, back, de volta. Tem o gift back, que é o seguinte, você gastou comigo R$200 e eu te dou, na próxima compra, um presente como contrapartida, uma condição exclusiva, um 10%. Você tem clubes de associação, então esse modelo é clássico. Você paga uma anuidade, paga uma mensalidade, a reserva pode ser um exemplo disso, o Suns Club, que a gente estava falando agora no painel, um exemplo disso, paga uma anuidade, paga uma mensalidade, e isso te enseja diversas vantagens que os que não pagam não têm. Você tem programas como o da Starbucks Rewards, você se cadastra, se associa e só por ser associado eu tenho níveis de relacionamento, reconhecimento e recompensa com você. Então, veja, eu tentei passar aqui, sei lá, os formatos mais comuns e certamente esqueci alguns, mas que vem de uma proposição de valor adequada ao cliente, de um conhecimento da jornada do cliente, de uma visão pragmática dos 3 R's, de como você vai usar isso por cluster e a partir disso, qual programa faz sentido. Sim. O que a gente vê muitas vezes, por isso que eu dei o exemplo do cafezinho no início do nosso bate-papo. Se aquele cupom com 10 carimbinhos funciona, tá tudo certo. O que eu vejo são muitos clientes que nos procuram, pedindo apoio estratégico para fazer uma solução nova de loyalty e descobrem que, na verdade, eles não precisavam fazer cashback, ou não precisavam fazer um programa de pontos, eles simplesmente precisavam entender um pouco melhor o que eles querem. Que às vezes é a mais simples, a solução mais simples. A ferramenta é igual a inteligência artificial. Hoje você não precisa entender mais qual é a inteligência artificial que você vai usar. Tem uma inteligência artificial para qualquer gosto. Você precisa entender para que você deve usar e o que seu cliente vai querer. Né? Exato. Eu fiquei pensando aqui também nos shopping centers, que estão usando bastante essa questão hoje, né? Então, praticamente todas as redes aí, né? E até shoppings independentes estão apostando muito nessa fidelização, né? E às vezes até se juntando com marcas que estão dentro do shopping, para tornar essas recompensas aí mais atraentes. Exatamente. E eu queria que você, para finalizar, queria que você falasse de uma parceria nova que você está fazendo agora, que a SponsorBee está fazendo com a Gouveia, né? Perfeito. Do que se trata exatamente? A gente está muito orgulhoso, né? Agradecemos aí ao Grupo Gouveia, ao Marcos Gouveia e toda a equipe, pela acolhida que tiveram com a gente. Conversando um pouquinho desde o início do ano sobre oportunidades de negócio comuns, a gente percebeu que o mercado está exatamente com essas dificuldades que a gente comentou aqui, parte delas no nosso bate-papo. Então, muitas empresas estão executando estratégias, gastando muito dinheiro erroneamente. Outras querem lançar e estão sendo convencidas pela plataforma da moda, pela tecnologia do momento, ou o meu concorrente fez, eu quero fazer igual, e não tem uma proposição de valor clara centrada a um cliente. A maioria delas não tem uma resposta muito básica, que é quanto que eu vou ganhar de dinheiro, né? Qual o ROI, em que período de tempo, com esse meu programa, com essa minha estratégia de loyalty, elas não sabem. Não sabem. Assim, mas eu preciso fazer. Eu tenho que ter um programa de CRM, eu tenho, né? E aí, conversando um pouquinho sobre isso, todo esse papel que o Grupo Gouveia há 35 anos vem fazendo de desenvolver o nosso ecossistema de negócio no varejo nacional, tantas indústrias que a gente ajudou aqui, como o Gouveia, né? E eu falo a gente porque agora nós fazemos parte do ecossistema. Nós, na Sponsor, conversamos, Marcos, a gente é muito forte em loyalty, a gente tem isso no nosso DNA, a gente faz isso há quase 20 anos, e a gente foi pioneiro e precursor no mercado que hoje está todo mundo querendo entrar sem saber o que está falando. Como seria se a gente pudesse associar a força das duas empresas, a força das duas marcas, para trazer um conjunto de soluções novas para fazer com que quem está aí nos ouvindo, para quem for objeto, né, dessa comunicação, possa ter mais sucesso. E daí surgiu a Gouveia Loyalty, powered by SponsorBee. Né? Então a mercado é Gouveia Loyalty, faz parte do ecossistema, porque isso alavanca, fortalece um conjunto de soluções que o ecossistema já tem a oferecer para o mercado. E nós estamos agora anunciando aqui no Latam Retail Show 2023 esse início. Nosso projeto é, de fato, transformar radicalmente para melhor todas as soluções do ecossistema de fidelização no mercado brasileiro. E aí trabalhando em parceria com as associações do setor, com a ABENF, né, que é a Associação Brasileira do Mercado de Fidelidade, e várias empresas que, bem ou mal, de uma forma ou de outra, já fizeram soluções como essa e podem contribuir, como fizemos agora no primeiro painel que discutimos a respeito, abrindo os trabalhos da Gouveia Loyalty, contribuir com soluções e experiências concretas que ajudem quem está chegando a lançar a sua solução com muita coerência em prol do cliente. Muito bom. Assim, se a gente consegue fazer isso, os clientes vão estar mais felizes, o mercado vai gerar receitas incrementais que vão gerar mais empregos e a economia como um todo do país cresce. Então essa é a nossa visão. Muito bom, bem-vindo ao ecossistema Gouveia. E vamos falar muito ainda, com certeza, sobre esse assunto, né? Como você disse, é um assunto que está na pauta aí do dia e o varejo que ainda não se atentou a isso vai se atentar hora ou outra. Fernando Mulan,
sócio da Sponsor B, agora podemos dizer da Gouveia Loyalty. Perfeito, sim, Né? perfeito. Super obrigada, prazer ter você aqui no nosso estúdio e parabéns aí pelo trabalho e os insights que você trouxe para os nossos ouvintes, espectadores. Eu sou quem agradeço, estou à disposição para futuras oportunidades. Muito obrigado, Daiane, e parabéns pelo trabalho seu e de toda a equipe da Mercado de Consumo, que é brilhante. Obrigada a você. E o Fernando, como a gente comentou no começo, é colunista do Mercado de Consumo. Se você for lá no nosso portal, na aba de colunistas, vai encontrar os artigos dele já há algum tempo aqui aí com a gente, escrevendo artigos, dando insights, enfim, para você que atua no varejo e no consumo no Brasil. Obrigada mais uma vez pela audiência e a gente se vê logo mais em mais cobertura especial aqui do Latam Retail Show.